resolvi gravar mais um vídeo aqui para os irmãos. Nesse vídeo, meus irmãos, eu quero estar falando sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele é composto somente de 4 capítulos. Porém, esses 4 capítulos nos traz uma história tremenda. Ele nos traz uma história de 4 personagens. O nome dos personagens são Noemi, Ruth, Órfão e Boaz. São 4 personagens que a história deles são narradas nesse livro. E essa história deles é de suma importância para o nosso conhecimento. Por que, Romeus? Porque cada um desses personagens representam algo no Novo Testamento. Por exemplo, Noemi representa a nação de Israel. Ruth representa a igreja fiel, a igreja de Filadélfia. Órfão representa a Laodiceia, a igreja infiel. E Boaz representa o próprio Yahshua, representa o próprio Salvador. Então esse livro ele é tremendo. Ele narra toda a história de Israel. E ele narra a história de Ruth, a igreja fiel. Ele narra a história de Órfão, a igreja de Laodiceia, as denominações. E ele narra a história de Yahshua, representada ali por Boaz. Então, meus irmãos, eu gostaria de começar no capítulo 1. No capítulo 1, versículo 5 em diante, nos fala de Noemi, que representa Israel, fala de Ruth, que representa a igreja de Filadélfia, e fala de Órfão, a outra mulher que representa a igreja de Laodiceia. Órfão e Ruth, elas representam a igreja gentílica, a igreja gentia que se converteu. Então veja bem, meus irmãos, Noemi, ela tinha saído para fora do seu país, ela viajou para fora do seu país, assim como Israel saiu do seu país. Israel foi expulso do seu país e foi para a Alemanha, foi para aqueles países ali para fora da Europa ali. Israel saiu do seu país. Só que da mesma forma que Israel voltou para o seu país, essa história está sendo narrada aqui na pessoa de Noemi. Noemi, aqui no capítulo 1, versículo 5, fala que ela decidiu voltar para o seu país novamente, para Israel. Aqui está dizendo que ela decidiu voltar porque ela ficou sabendo que o Eterno tinha voltado a abençoar a terra de Israel novamente, com pão. Ela ficou sabendo disso, então ela resolveu voltar para a sua terra novamente, porque ficou sabendo que o Eterno estava abençoando aquela terra novamente. Assim aconteceu com Israel. Israel foi expulso para fora do seu país, e o Eterno falou: a sua terra vai ficar totalmente em escassez. Tudo que vocês plantar aqui não vai dar nada. Assim aconteceu por muitos 1000 anos. Mas no ano de 1948, Israel começou... Por volta do ano de 1940, Israel começou a produzir frutos novamente. E aí o que aconteceu? Os judeus ficaram sabendo disso, então eles resolveram voltar para a terra deles. E eles começaram a voltar no ano de 1948, quando Israel virou um país novamente. Então os judeus resolveram voltar, porque ficou sabendo que o Eterno estava abençoando aquela terra novamente. Cumprindo-se assim Isaías 27, versículo 5, quando o Eterno fala que a terra de Israel ia produzir frutos para o mundo inteiro. Então os judeus começaram a querer voltar para a terra deles. Assim também foi Noemi. Só que quando Noemi começou a voltar para a sua terra, ela chamou as suas 2 noras para voltar com ela. Qual é o nome delas? Ruth e Órfão. E as duas se decidiram voltar, se decidiram seguir com Israel. Ou seja, elas decidiram seguir com Noemi, decidiram voltar com Noemi. E interessante que no meio do caminho aqui, ó, quando elas começaram a andar junto, uma delas resolveu voltar para trás. Qual delas, meus? Órfão. Órfão resolveu voltar para a sua terra e voltar para os seus deuses. Isso está registrado no capítulo 1, versículo 14. Ela não quis seguir com Noemi. A história hoje que nós estamos vendo é a mesma. A única igreja que está seguindo com Israel, invocando e adorando o verdadeiro Criador do universo, é a igreja de Filadélfia. Lá em Israel hoje, todos os Yaldins sabem qual é o nome do Eterno. Yo! תסתכלו, אהרון, אימא'לה, יואו.
nome de Mateus lá, por exemplo, não é Mateus, é Matityahu, que significa presente de Yahu. מתתיהו וחמשת בניו. Jeremias, o seu nome não é Jeremias, é Irmial. ירמיהו למד וו. ירמיהו באמצעות ירמיהו. ירמיהו. את הפסוק הראשון של הנביא ישעיהו הזה, הריאל פוליטי. ישעיהו. בימי ישעיהו. ישעיהו, שליח אלוהים. ישעיהו. Saying very clearly in ancient Hebrew, Lechizkiyahu, Lechizkiyahu, Lechizkiyahu. By the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu. Todos eles têm o nome do Eterno, a maioria deles tem o nome do Eterno no seu nome. O nome do ministro de Israel hoje é Benjamin Netanyahu. Então até hoje eles invocam o Criador do Universo, que é Yahu. E a única igreja hoje que segue junto com Israel, que está andando junto com Israel, adorando o verdadeiro Criador do Universo, é a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque ela invoca Yahu e Yahusha. Já órfão não. Órfão no capítulo 1, versículo 14, fala que ela resolveu voltar para trás. Ela voltou para os gentios e voltou a adorar os seus deuses. O que você quer trazer com isso? Eu quero trazer para você o seguinte, que até na época dos apóstolos ali, pouco tempo depois a igreja ela era fiel, mas quando ela caiu, ela passou a adorar os ídolos. Quando ela caiu lá no concílio de Niceia, ela passou a adorar o ídolo Jesus, ela passou a adorar o ídolo Baal, que é Senhor, ela passou a adorar o ídolo Zeus, que é Deus, vem de Zeus, e ela passou a adorar a Trindade. Ela voltou a adorar o ídolo das nações, dos gentios. Então no capítulo 1, versículo 14, órfão voltando aqui para os gentios e voltando para os seus deuses, está sendo representado hoje pela igreja de Laodiceia, pelas denominações e pela igreja católica, que foi após outro, abandonou o verdadeiro Criador de Israel, porque eles deixaram de adorar Yahu para adorar os ídolos. A única que permanece hoje invocando o verdadeiro nome do Criador é a igreja de Filadélfia. Por isso que em Apocalipse capítulo 3, versículo 12 diz assim, escreverei na sua testa o nome do meu Pai, o meu nome e o nome da cidade santa, Yerushalayim. A igreja de Filadélfia conhece o nome do Pai, o nome do Filho e o verdadeiro nome da cidade santa, porque ela adora o verdadeiro Criador do universo, a igreja de Filadélfia. Então, meus irmãos, essas três mulheres, elas representam três congregações. Mulher na escritura representa igrejas. Se você ler o Apocalipse 17, fala da mulher montada numa besta, cheia de nomes de blasfema. Aquela mulher ali é a igreja católica, chamada de Babilônia. Porém, a igreja ali está sendo representada por uma mulher. A mulher do Apocalipse 12, que está prestes a dar à luz, é a igreja em toda a terra. Então a igreja, ela representa... Igreja representa-se mulheres, e mulheres representam-se igrejas nas escrituras. Então essas três mulheres representam três congregações. Filadélfia, Laodiceia e Israel. Representam três congregações. Essas duas mulheres aqui, Órfão e Ruth, representam a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Então aqui até que eu espero que os irmãos tenham entendido. Aí então, meus irmãos, quem é que seguiu junto com Noemi? Ruth, a igreja fiel. Fala que elas chegaram lá na terra de Israel na época da cevada. Isso está registrado no capítulo 1, versículo 19 até o versículo 22. E aí fala que quando Noemi chegou lá, eles começaram a dizer assim, Noemi voltou, Noemi chegou na nossa terra novamente. Ela virou e falou assim, não me chames de Noemi, me chame de Mara. A palavra Mara significa amargura. E ela vira e diz assim, porque o Criador me fez passar por uma grande amargura. E isso aconteceu com Israel. Israel, quando foi expulso para fora do país deles, eles sofreram uma grande amargura, eles sofreram perseguições. Só Adolf Hitler matou mais de 6 milhões de judeus nas câmaras de gás. Então Israel passou por muito sofrimento para depois voltar para a terra deles novamente. Noemi está dizendo, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque o Criador me fez passar por uma grande amargura. Está vendo que a história de Noemi é a mesma história de Israel, porque ela representa Israel. Essa mulher Noemi representa Israel. E aí elas chegaram quando, amigos? Elas chegaram na colheita da cevada, bem no início da colheita da cevada. Isso está no capítulo 1, versículo 22. E aí, o que acontece? No capítulo 2, versículo 4, fala que a primeira vez que Ruth encontrou com Boaz foi na época da colheita da cevada. E ali, Boaz começou a cuidar de Ruth. Assim narra a história. Boaz começou a cuidar de Ruth. O capítulo 2, versículo 10, nos mostra que Ruth era estrangeira, era uma mulher gentil, ou seja, uma igreja que se converteu dos gentios.
Ruth representa a igreja que se converteu dos gentios. Então, Boaz representava quem, irmãos? Boaz representa o próprio Ialcha. Boaz era um judeu, era um Ialdim. E ele tratou Ruth super bem. Então, o que acontece, meus irmãos? Ruth, a primeira vez que ela encontrou com Boaz, foi na colheita da cevada. Para quem está acompanhando os vídeos aí, lembra que eu lancei um vídeo falando sobre a cevada, falando sobre a primavera, falando sobre tudo isso aí que está sendo narrado aqui nesse livro. Então, veja bem, meus irmãos. No capítulo 2, versículo 14, fala o que Boaz fez com Ruth. Aqui diz assim: na hora da refeição, Boaz disse a Ruth: vem cá, come deste pão molhado, come deste pão e molha o teu bocado no vinagre. Ele deu um pão para ela e deu vinho para ela. Isso aqui está mostrando Ialcha no partir do pão com a sua igreja no livro de Lucas, capítulo 22 ali. Ialcha partiu o pão e diz: este é o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. E aí diz que ele deu para ela também o vinho. Ialcha tomou o vinho e falou: esse é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês. Esse cálice representa o meu sangue que foi derramado por vós. Então essa história do livro de Ruth ela é tremenda. Ela narra até o partir do pão de Ialcha com a sua noiva, com a sua igreja. Aqui ele deu para Ruth, ele deu para ela o pão, ele partiu o pão, deu para ela e deu também o vinho para ela. E Ialcha fez da mesma forma. Então Ruth representa a igreja fiel e Boaz representa Ialcha, o nosso Salvador. E aí, meus irmãos, o que é que eu quero trazer para os irmãos agora? Eu quero trazer para os irmãos o seguinte: veja bem, Ruth conquistou o coração de Boaz. E ela, no capítulo 3, no versículo 9, fala que ela deitou aos pés de Boaz, e quando ele acordou que ele viu ela, ele falou: quem és tu? Ela falou: sou Ruth. E aí no versículo 11, ele vira para ela e fala com ela, ela fala assim: você pode me resgatar, se você quiser você pode me resgatar. No versículo 11, ele vira para ela e fala com ela assim, no versículo 10 ele vira para ela e fala assim: você agiste bem, você agiste muito bem, porque você não foi após os jovens pobres ou ricos, ou seja, você veio direto a mim. Aqui Boaz falou para ela: você veio direto a mim, você poderia ter ido após um jovem pobre ou rico, mas você quis vir direto a mim, você procedeu muito bem. Por que ele falou isso? Porque a órfã, a igreja ali, a mulher aqui que chamava órfã, ela voltou para os gentios e para os seus deuses. Isso está registrado no capítulo 1, versículo 14. Ela voltou, ela foi após outro, ela não foi direto a Boaz. Ruth não, Ruth foi direto a Boaz. Ela continuou seguindo junto com Israel, porque através de Israel nós chegamos até Ialcha. Quando nós descobrimos o nome Ial, agora fica fácil para nós descobrir o próximo nome, o nome do filho, Ialcha. Então foi através de Israel que nós conseguimos chegar até Ialcha. Foi através de Noemi que Ruth conseguiu chegar até Boaz. É através de Israel que nós conseguimos chegar ao verdadeiro Mashiach, porque o verdadeiro Mashiach, ele não vem de Roma, ele não vem do Vaticano, seu nome não é Jesus, não é Yesu. Roma, o Vaticano está apresentando o outro, o falso. Israel, eles sabem que eles negam que o Mashiach teve ali, mas é nas escrituras deles que tem o nome verdadeiro, é nas escrituras hebraicas que tem o nome Ialcha. No latim não, no latim está Jesus. Jesus vem do latim, vem de Jesus. Jesus vem de Roma, vem do Vaticano. Nós não temos nada a ver com Jesus, com Jesus. Nós queremos o Ialcha que está na Bíblia hebraico. O nome dele é hebraico. Então Ruth, através de Noemi, chegou até Boaz. Nós, através das escrituras hebraicas e de certa forma através dos Ialdins, nós descobrimos o nome verdadeiro, Ialcha. Então nós fomos até Ialcha, o verdadeiro. E assim foi com Ruth. E aí, meus irmãos, o que acontece? Órfã, ela foi após outro. Ela voltou para o Jesus, ela voltou para os deuses das nações. Mas Ruth ficou firme e ela então foi até Boaz. E Boaz virou para ela e falou para ela: você agiu bem, você não foi após outro. O que o apóstolo Paulo fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2? Eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, vocês também sejam seduzidos e vão após outro. Ele fala: eu quero vos apresentar como uma virgem pura. Porque Eva era uma virgem lá no Jardim do Éden, mas ela foi após outro,
ela foi após a serpente, ela foi dar ouvido à serpente. Paulo falou assim, eu tenho medo que vocês, eu quero você apresentar como uma virgem pura, mas eu tenho medo que assim como aconteceu com Eva, que foi após outro, vocês também saiam do verdadeiro machi e vai após outro. E o que aconteceu com a igreja? Ela largou órfão largou o verdadeiro e foi após outro, foi após Jesus, foi após Jesus. E aí Ruth vira para ele e fala, você tem direito de me resgatar, se você quiser. E aí, meus irmãos, o que Boaz falou para ela? Amanhã mesmo eu vou tomar providência com respeito a isso. Boaz resgatou a Ruth. E a história nos mostra que ele casou com ela. Então, meus irmãos, Yahshua fez o quê? Yahshua nos resgatou. Ele resgatou a igreja fiel. E ele quer agora o quê? Ele quer casar com essa igreja. Da mesma forma que Boaz casou com Ruth. Yahshua quer casar com a igreja fiel. Porém, meus irmãos, olha aqui, ó, se você olhar Apocalipse 14, versículo 4, fala assim, viu 144 mil, a igreja fiel, no Monte Sião com um cordeiro. Aí fala assim, eles foram resgatados dentre os homens. Apocalipse 14, versículo 4, fala, eles foram resgatados. O que Boaz fez com Ruth? Resgatou a Ruth. Ela falou, você tem direito de me resgatar. E ele foi e resgatou ela. Então no Apocalipse 14 também fala o quê? Que Yahshua resgatou, ali está no futuro porque está falando, foi visto lá no Monte Sião, a igreja fiel, os 144 mil fala, eles foram resgatados. Então a história se repete. Agora o que eu quero trazer para os irmãos aqui, ó? Eu quero trazer para os irmãos o seguinte, antes de terminar esse estudo, fala que ela preparou um vestido bonito para encontrar com ele. Isso está no capítulo 3, versículo 2. Ela preparou, ela se reproduziu, ela se perfumou, ela preparou o seu vestido para encontrar com ele, com Boaz, capítulo 3, versículo 2. Assim a igreja, ela está preparando o seu vestido para encontrar com o seu noivo para o casamento. O noivo. Mas aí, meus, quando é que vai ser o casamento? É aqui que esse livro é tremendo, meus irmãos. É aqui que entra a questão de quando é que vai acontecer o arrebatamento da igreja fiel para ela casar com Yahshua, com Mashiach. Veja bem, meus irmãos, Boaz resgatou ela na primavera e na Páscoa e casou com ela na primavera e na Páscoa. Yahshua resgatou o nosso espírito quando ele morreu lá em Jerusalém, em Jerusalém. E ali ele fez uma aliança com a igreja. Ele fez uma aliança no dia que ele partiu o pão. Ali ele ficou noivo com a sua igreja. Agora o casamento é quando, amigos? Na mesma época. Na época da primavera. Na época da Páscoa. Na época da colheita da cevada. Lembre-se que no capítulo 1, versículo 22, diz que Ruth encontrou com Boaz no início da colheita da cevada. No início da colheita da cevada. Então veja bem, meus irmãos. Aqui está o casamento de Ruth. Quando foi, Romeus? Na primavera, na Páscoa e na época da colheita da cevada. Isso mostra o casamento da igreja com Yahshua. Então vai ser na primavera, na Páscoa e tudo indica que vai ser no dia 15 de Nissan. Então, meus irmãos, o livro de Ruth, ele é só 4 capítulos, mas ele é tremendo. Ele narra a história de Noemi, que representa Israel. Ele narra a história de Órfão, que representa a igreja de Laodiceia, que abandonou Yahshua para seguir Jesus, para seguir os ídolos, para seguir a Trindade, e não quiseram acompanhar o verdadeiro Criador, Yahweh, juntamente com Noemi, juntamente com Israel. E tem a história de Ruth, a igreja fiel, que seguiu invocando o nome Yahweh e Yahshua, casou-se. Ali ela casou-se com Boaz. Agora só falta realizar essa parte agora. O casamento da igreja fiel com Yahshua. Yahshua foi representado por Boaz. Então eu espero que você entendeu esse vídeo, meus irmãos. Fica na graça e na paz do Eterno. Esse vídeo só confirma todos os outros estudos que nós fizemos aí, falando do dia 15 de Nissan. Que tudo leva para esse dia. Ok, meus irmãos? Fica na graça e na paz do Eterno.